somos teus filhos, nós te rogamos, Deus, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Nós vamos entrar então, irmãos, na ministração da palavra, Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Filipenses 2, de 12 a 14. Nos encontraram? Vamos lá. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, e nem contendas. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: invista em tua salvação. Mas parece uma contradição, pastor. Jesus já investiu tudo o que tinha que ser investido. Paulo disse assim: operai a vossa salvação. Ainda um investimento, o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço e Jesus nos oferece todas as ferramentas, todas as condições para que a gente leve a cabo a nossa salvação. A salvação que Ele adquiriu por nós na cruz do Calvário. Nós temos que levar a cabo operando a nossa salvação, ou seja, investindo na nossa salvação. Como se investe em oração? Como se investe em salvação? Como fazemos isso? Nós investimos na nossa salvação em santificação, em oração, em busca constante, em evangelização, no cuidado, na disciplina, na congregação com os santos na casa do Senhor. É assim que investimos na salvação do Senhor, na busca da presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos dá graça, né? Parece um paradoxo dizer, mas buscar o Espírito Santo, quando dizemos buscar o Espírito Santo, é buscar a sua presidência. Porque ter o Espírito Santo presente é uma coisa, e ter o Espírito Santo presidente é outra coisa. Nós temos que ter o Espírito Santo presente, Ele é onipresente, mas nós temos também que ter o Espírito Santo presidindo a nossa vida. E isso é o que Deus está requerendo de cada um de nós nesta noite. Invista em tua salvação. E o nosso objetivo hoje é compreender que mais importante que nascer é sermos salvos para termos acesso à vida eterna. Não adianta nascer e viver e não ser salvo. Sabe, muita gente tem investido em tanta coisa que vai ficar para trás, que acaba não sobrando tempo para investir naquilo que realmente interessa. Sabe, nesta vida tão curta que temos na terra, temos que investir naquilo que interessa, e o que mais interessa é a nossa salvação em Cristo, como disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? De que adianta? O tema da atualidade mundial é pandemia, economia, política. Liga-se o rádio, pandemia, economia, política. Liga-se a TV, pandemia, economia, política. Entra no Facebook, pandemia, economia, política. Entra no Instagram, entra no YouTube, pandemia, economia, política. É só o que se ouve. E a nossa salvação? Veja a ordem de Paulo: operai a vossa salvação, invistam na vossa salvação. Então o tema aqui é outro. O nosso tema é: invista em tua salvação. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Nós temos um compromisso com Deus. Nós precisamos investir na nossa salvação. Temos que levar a sério as coisas de Deus. E vamos desenvolver esse tema, irmãos, trabalhando o texto que acabamos de ler. Amém? Então vamos lá. Versículo 12. De sorte que,
Meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor, disse o apóstolo Paulo. Paulo elogiou os filipenses, porque eles eram obedientes não só quando Paulo estava presente, eles eram também e até muito mais obedientes na ausência do apóstolo Paulo. O que isso significa? Isso significa que aquele que investe em sua salvação, ele não veste uma capa de santidade na hora do culto, para então a retirar logo após o amém. Temos que ter uma vida de obediência a Cristo, onde quer que estejamos, amém? Então, não é para ser bonzinho só na presença do pastor. Lembre de que estamos 24 horas sendo vigiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos 24 horas na presença de Jesus. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. Não adianta vir para a igreja, colocar um terninho, uma gravata, colocar uma capa de santidade, uma Bíblia debaixo do braço, né? E ficar aqui uma hora e meia, e se achar que é santo nesse momento. Não, Paulo disse: sejam santos na minha presença e também na minha ausência. Ele, na verdade, elogiou os filipenses por agir dessa forma. Então, temos que investir na nossa salvação o tempo todo, e acima de tudo, em nossa vida espiritual. É isso que interessa. Vamos então para o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando as pessoas leem esse versículo, tem um questionamento na mente. Então Deus é o que opera tanto querer quanto efetuar, ou seja, então Deus ele quer por mim, não sou eu que quero, é Deus que quer por mim, então não sou eu que faço, é Deus que faz por mim, então eu não quero nada, eu não faço nada. Não é bem assim, irmãos. Precisamos olhar o contexto para entender esse versículo. Não adianta ler o versículo 13 sem levar em consideração o versículo 12. Se os erros e acertos do homem fossem por determinação de Deus, eu penso que o pecado do homem seria de Deus. Porque se Deus me faz querer pecar, e se Deus é o que me faz pecar, então eu sou apenas o quê? Um instrumento do pecado de Deus? Absurdo. Não faz o menor sentido interpretar esse versículo dessa forma. Não faz o menor sentido. O problema para entender esse versículo é que você pode citá-lo, entendendo, compreendendo, ao ler antes o versículo 12. Relembrando as palavras do versículo 13. Porque Deus é quem efetua, ou seja, isso revela o lado divino da salvação. Assim como o versículo 12, ou seja, operai a vossa salvação, mostra o lado humano, ou seja, invista no poder do querer e de fazer que Deus te concede. Adam Clarke, ele disse o seguinte: Deus dá poder à vontade do homem, entendeu? Deus dá poder à vontade do homem, e o homem deseja através desse poder dado por Deus. Então, os meus desejos, eu só posso desejar alguma coisa se eu tiver poder para isso. Então é Deus que efetua o querer na vida do homem, ou seja, que dá poder para que o homem faça as suas escolhas. E quando o homem escolhe a coisa certa, ele está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. E quando o homem escolhe a coisa errada, presta atenção no mesmo poder que Deus dá, tá? Para o homem querer. Se ele escolher a coisa errada, ele será cobrado com isso. Não obstante ser Deus quem deu a ele poder para querer as coisas. Então, Adam Clarke diz que Deus dá poder à vontade do homem, e o homem deseja através desse poder dado por Deus. E Deus dá poder para o homem agir. E o homem age através desse poder que Deus lhe concede para poder efetuar, para poder agir. Então, Deus não quer no lugar do homem.
O querer é do homem, Deus dá a ele poder para querer. E Deus não trabalha no lugar do homem, mas Ele fornece poder para que o homem possa fazer as duas coisas, querer e efetuar. É por isso que Paulo disse: operai a vossa salvação. Se fosse Deus que efetuasse a salvação na vida do homem no seu dia a dia, então não seria o homem que estaria obedecendo aquilo que o próprio Deus pediu: efetuai, trabalhai, operai, invistam na vossa salvação. Deus está colocando a responsabilidade em cada um de nós. O que Ele nos dá é poder para querer e poder para nós agirmos, fazermos as nossas escolhas. Resumindo, quando Paulo afirma que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, significa que Deus está sempre com o crente, mas o crente é salvo ao corresponder à graça divina, nos termos descritos no versículo 12. Permita-me ilustrar isso com um fato que eu presenciei em minha casa nesses dias. A minha esposa, Edneia, a irmã Edneia, estava com a minha neta, Bianca, estavam sentados na mesa, e a minha esposa passou para ela uma atividade. Eu estava sentado só observando, né? Ela colocou uma folha em cima da mesa, e ela pegou uma caneta, um lápis, não sei o que era aquilo, um giz, colocou na mão da minha neta, e falou: eu quero que você contorne esse desenho. E a minha neta começou assim, meio que descoordenada. Por quê? Ela já não estava muito querendo fazer aquilo por causa da dificuldade. Mas a minha esposa, ela operou o querer na vida dela, ou seja, incentivou para que ela fizesse, para que ela tivesse a escolha de querer fazer aquela atividade, e operou também o efetuar, porque a minha esposa envolveu a mão dela com a mão da minha neta e foi conduzindo. Mas em dado momento, minha neta não gostou, falou: não, vó, eu faço sozinha, eu posso fazer isso sozinha. E a minha esposa falou para ela, para minha neta: não, mas você vai fazer. Só que eu vou te habilitar para isso. Eu estou só com a minha mão envolvendo a tua para te habilitar, para que você não vá nem para a direita nem para a esquerda. Então eu estou apenas te habilitando para que você possa fazer esse contorno da maneira correta. Perceberam, irmãos, a relação entre essa história com a declaração de Paulo? A minha neta recebeu de minha esposa um incentivo para querer fazer, e recebeu poder para realizar aquela atividade, pois a capacitou, oferecendo papel, lápis, coordenação e amparo. É nesta sinergia que a minha neta teve a possibilidade de realizar aquela atividade, ou seja, com o suporte da minha esposa. E no tocante ao investirmos em nossa salvação, que é o tema desta mensagem, eu fiquei pensando que em nossa vida com Jesus, coisa semelhante acontece. Ele permite que a gente siga o curso da vida para que alcancemos a nossa vitória. Mas quando cometemos equívocos em nossas decisões, o Senhor interfere em algumas circunstâncias. Na verdade, assim como a minha neta, nem sempre gostamos destas intervenções circunstanciais, pois nos causam incômodos. Ninguém quer ser incomodado. Só que lá na frente, nós iremos entender que estas intervenções de Jesus foram necessárias em nossas vidas, para que não nos desviássemos do caminho da verdade. Então, se Jesus parece estar incomodando com alguma circunstância em tua vida, não se preocupe com isso, não se irrite com isso, aceite a vontade dele. Ele está apenas conduzindo a sua mão para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, e lá na frente você vai entender por que é que você está passando por isso agora. Tem uma coisa, meu irmão, que acontece nesta vida, que não tem como ser evitada. Eu sei que te incomoda, sabe? Tem coisa que realmente incomoda. Só que eu entendo que você esteja sofrendo com esta angústia. Eu entendo a tristeza que está invadindo o seu coração devido a este problema. Parece que essa dificuldade, que esta adversidade nunca terá fim, mas fique tranquilo, porque vai
ter fim, sim, pois Jesus está cuidando de tudo por você. Por agora, fique com este conselho: aceite a vontade do Senhor e siga o curso, porque Deus nunca comete equívocos. Eu vou repetir: aceite a vontade do Senhor e siga o curso, porque Deus nunca comete equívocos. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Olha, quem está investindo em sua salvação não pode jamais se esquecer de que tem uma coisa, se há uma coisa que irrita o Senhor, esta coisa é a murmuração, a reclamação, porque isso denota que o crente está desconfiando dele. Isso incomoda muito o coração de Deus, e não queira irritar o teu Deus, não queira irritar o Senhor, aceite a vontade dele, vai ser muito mais fácil para você. Se Deus está no controle da tua vida e você crê nisso, aceite com serenidade o que Jesus está fazendo em tua vida. Às vezes, apesar de sabermos que Deus realmente pode fazer tudo por nós, às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida que é difícil de engolir. Eu entendo isso. Ficamos até mesmo com pensamentos críticos a respeito da motivação de Deus em permitir determinadas coisas em nossa vida. Por que, meu Deus? Por quê? O Senhor sabia muito bem que permitindo que eu entrasse por esta porta, eu estaria de certa forma, de certa maneira, me dando mal. Então por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor não me contou o que ia acontecer no futuro? Eu teria escolhido um outro caminho. Agora eu vou ter que pagar esse preço, porque o Senhor não me avisou. Por que o Senhor não me avisou? Irmãos, melhor acreditar do que questionar. Vai pela palavra de Deus, assine uma procuração em branco e deixa Deus escrever a tua história. Abraão é um desses homens de fé que assinou uma procuração em branco e entregou nas mãos de Deus, e quando Deus começou a agir na vida de Abraão, ele não questionou a Deus. Por que, Senhor? Por que não me avisou, Senhor? Por que vou ter que passar por isso? Porque o Senhor me contou que seria assim? Eu teria resistido, eu teria insistido com o Senhor para me mostrar um outro caminho. Sabe, Abraão já começou obedecendo, sem murmurar, a ordem de largar tudo na sua vida, para ir para um lugar que ele nem fazia ideia de onde seria e como seria. Abraão só sabia de uma coisa: Deus havia feito uma promessa de bênção para a sua vida, e isso bastava. Como Deus ia fazer não interessa, Deus quer o meu bem, não quer? Então Abraão optou por acreditar e confiar no Senhor. Ele se limitou em crer e acabou o problema. Veja o que diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abraão, fechado, ok, eu vou ser uma bênção? Amém, é o que eu quero para a minha vida. Como é que vai ser? Aonde vai ser? Por que vai ser? Não me interessa. Eu só quero saber para que vai ser. Eu vou ser uma bênção? Eu confio em ti, Senhor. Vamos embora. Abraão largou tudo. Não importa. Sem questionar. Ele não sabia nem para onde estava indo, mas ele se limitou em confiar em Deus. Irmãos, Deus é soberano e realmente Ele nem sempre nos dá satisfação do que está fazendo, é verdade. Porém, por que eu deveria? Você não confia em Deus? Se você confia em Deus, por que é que você acha
que Deus tem que te dar satisfação do que você está passando agora? Você não confia nele? Você não sabe que Deus só tem promessas de bênçãos, não de maldição para os seus filhos, mas só de coisas boas? Ah, mas esse momento, você falou tudo, mas esse momento, eu não estou falando de momento, irmãos, eu estou falando de uma vida, de investimento na salvação, de operar a salvação, de usar as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos, e lutar por nossa vida espiritual, por uma vida de santidade, oração, evangelização, congregação dos santos. Então é isso que vai fazer toda a diferença em nossa vida. O que importa não é como ele está fazendo as coisas, e sim a sua finalidade. Qual é a finalidade que Deus tem para esse momento que você está vivendo? Eu não sei qual é. Eu só sei dizer se é boa ou ruim. É boa. Confia, é boa. A promessa que temos dele é de bênção, e tu serás uma bênção. Abraão, tu serás uma bênção. Isso basta. A palavra de Deus não basta, porque este anseio por explicações, se Deus sempre nos concede o melhor para cada um de nós, porque queremos a satisfação de Deus para o que está acontecendo. Como falharia em seus propósitos aquele que é infalível? Como falharia em seus propósitos aquele que é infalível? Se confiamos nele e sabemos que tudo o que ele faz é para o nosso bem, por que duvidar? Por que questionar? Quando não estamos gostando do que está acontecendo conosco, para que questionamentos, reclamações? Deus ordenou que Abraão matasse o seu filho, o filho da promessa, e Deus fez questão de falar: Abraão, mata o teu filho amado. Não é Ismael não, é o amado, é o que você tem de melhor, e me oferece. As pessoas querem oferecer a Deus o periférico, as sobras, o que é secundário, mas Deus quer de você o que é o principal. Deus quer o teu Isaque. Abraão, pega o teu filho, Deus não falou o nome, só disse assim: o filho que você ama, pega o filho a quem você ama, pega o filho a quem você ama e me oferece, mata ele para mim, mata ele, me oferece no altar, queima o corpo dele depois, dá para mim, quero essa oferta. Abraão não questionou, Abraão não murmurou, Abraão se limitou em crer, em temer a Deus, e ele pegou o seu filho, e ele partiu para Moriá. Irmãos, eu acredito, parafraseando, é lógico, eu acredito que Abraão deve ter ficado com o coração dilacerado, ele deve ter pensado: mas Deus prometeu que faria de mim uma grande nação, e teria que ser por Isaque, não é por Ismael. A promessa é com minha esposa Sara. Deus disse que me abençoaria e faria de mim uma grande bênção, e que engrandeceria o meu nome, e que eu seria uma bênção. Por que será que agora eu tenho que matar o meu filho, justamente aquele através do qual o Senhor vai realizar o meu milagre? Abraão deve ter pensado como um ser humano que era, mas ele não questionou a Deus, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele pode ter, parafraseando a história, ele deve ter pensado um pouco a esse respeito, mas talvez nem isso ele tenha pensado. Ele ousou somente temer a Deus, e ele deve ter pensado: mas se é para crer em Deus, se é para temer a Deus, é isso que eu vou fazer. E Abraão foi para o monte Moriá, amarrou o seu filho amado, a sua joia mais preciosa, o filho da promessa, e o colocou sobre o altar. Ele, sem duvidar do Senhor, apanhou a sua faca e a levantou para golpear o seu filho. Mas quando ele foi golpear o seu filho, a voz do Senhor bradou para que parasse: Abraão, para com isso. Desde quando eu aceito o sacrifício humano, Abraão? Era só uma prova.
Era só um teste. Agora eu sei o quanto você me teme, Abraão. Olha para trás. Abraão olhou para trás, havia um arbusto e ali havia um cordeiro. E Deus falou: oferece o cordeiro. E havia um cordeiro que morreu no lugar de Isaque. Esse cordeiro representava Jesus Cristo, que morreu por toda a humanidade, para que aqueles que creem em seu nome recebam a vida eterna. Irmãos, se Deus tivesse contado para Abraão que havia no arbusto um cordeiro atado pelos chifres, que iria morrer no lugar do seu filho, qual seria o significado da provação? É por isso que Deus não fica dando para vocês satisfação do que Ele está fazendo com a sua vida. Tem coisas que realmente parecem um absurdo, mas não é. Deus sempre tem razão. Deus sempre sabe o que está fazendo. O que eu tenho que fazer então, pastor? Como eu posso operar a minha salvação? Sabe como você pode operar a sua salvação? Confia, creia no Senhor. Não importa a situação, o que importa é que Deus é maior que o teu problema. Deus está acima da situação. Assim como Deus fez com Abraão, Ele pode estar fazendo com você. Tudo isso que você está vivendo ser somente uma prova ou uma correção, mas seja o que for, o teu fim será de felicidades e de vitória com Deus. Se você confiar, se você não murmurar, não reclamar e não desistir desse caminho, mas confiar no Senhor, Deus vai te conceder vitória em nome de Jesus. Abraão certamente não estava gostando nada da ordem de Deus, para matar seu próprio filho, mas no lugar de resmungar, ele optou por temer e continuar confiando no Senhor, e grande foi a sua vitória. Abraão era um grande investidor. Ele investia em sua salvação, em sua fé, em seu temor a Deus. E ele sabia da importância de sermos tementes ao Senhor. Confia no Senhor, invista na sua salvação. Invista em tua salvação, mais do que qualquer outra coisa em tua vida. Quer sair dessa? Quer sair dessa? Admita que Deus nunca perde a razão e continue acreditando em cada gesto dele, seja ou não agradável a você. Haja ou não explicação para tudo o que você está passando neste momento. Continue crendo no Senhor. Creia no Senhor e Deus irá cumprir todas as suas promessas em tua vida. Como Ele fez com Abraão, Ele fará com você. E no lugar de murmurar, ore, cante, confie, acredite, adore a Deus. Grande será a tua vitória. Amém? Louvado seja o nome desse Deus. Coloque a mão no teu coração onde você estiver. Nós vamos fazer uma oração. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, pela leitura e pela explanação da tua palavra. Aleluia. Queremos investir em nossa salvação, mais do que tudo em nossa vida, mais do que tudo que nós amamos aqui, Senhor, mais do que a nossa própria vida, família, casa, carro, bens materiais, profissão. O Senhor e a tua salvação está acima de tudo e de todos. Que eu possa investir em minha salvação, que eu possa operar a minha salvação, Pai, com as ferramentas que o Senhor me deu. O Senhor é quem opera em mim, tanto querer como efetuar. É o Senhor quem opera isso na minha vida. Então, Pai, que eu faça a escolha certa e que eu faça a coisa certa. E a coisa certa é confiar em Ti, temer o Teu nome e jamais sair da Tua presença. Aleluia! Nós temos Cristo e isso é o bastante. Te louvamos, Pai,